Olá pessoal, este é o canal Ide Pregar e Já. Eu sou a Ariana Santos. Eu sou o pastor Wellington Santos. E hoje vamos falar sobre profecia do caos. Ultimamente tem virado moda profecias, né? Então estamos vendo mulheres e homens que não têm nenhum título pastoral, eclesiástico, mas virou profetas. Exatamente, são pessoas que, assim, e muitas das vezes, são pessoas de denominações pentecostais. Não que eu estou dizendo que todas as denominações pentecostais são assim, e neopentecostais que trabalham com esse tipo de profetada, que na realidade não é profecia, né? Porque, assim, o termo profecia, né, ela vem do termo, é um termo nabi em hebraico, né? E no grego é profeteio ou profeteia, que significa a declaração de propósito, dos propósitos de Deus por meio da palavra de Deus, né? Admoestação do iníquo, predição de eventos relacionados com o reino de Cristo e seu iminente triunfo, ou seja, aquilo que está escrito na Bíblia, discutir sobre o reino de Cristo, predição de obras que instaurarão o reino de Cristo aqui na terra, isso também por meio da palavra, ou seja, o termo profecia, isso aqui eu tirei do dicionário Strong 2002, a edição de 2002, página 1631 e 1632, como referência. Então, o termo profecia, na realidade, é você proclamar aquilo que já é a revelação final, o cânon final da profecia, que é a palavra de Deus. Ou seja, profetizar hoje é você falar a respeito da palavra de Deus, daquilo que já foi fechado, do cânon que já foi fechado, entendeu? Isso, e o que nós estamos vendo são profecias que estão baseadas naquilo que está acontecendo ultimamente, que é a pandemia devido ao Covid-19. Pessoas revelando, tendo sonhos que não são baseados na Bíblia. E em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20, diz assim: acima de tudo, lembrai-vos de que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. E o que a gente está vendo hoje? Pessoas interpretando por si mesmo e esquecendo da verdadeira profecia que está na palavra de Deus. Exatamente. É como disse o próprio Pedro, aí ele usa o termo grego profeteia, né? Esse termo profeteia, como eu disse, ele significa, né, você proclamar as inspirações divinas, que é o que? O cânon no Antigo Testamento foi fechado no século 4 antes de Cristo, ou aproximadamente século 4, século 3 antes de Cristo, e o cânon do Novo Testamento foi fechado no século 3 depois de Cristo. Ou seja, o que nós devemos profetizar hoje é aquilo que está escrito no cânon, ou seja, no Taná e na Brit Hadasha, que é o Novo Testamento, o Antigo Testamento, que é em hebraico, e o Novo Testamento em grego. Ou seja, nós falarmos a respeito da palavra de Deus. É o próprio termo aí que o apóstolo Pedro usa, é profeteia. Isso, e ainda aqui no 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, diz assim: pois a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens santos da parte de Deus falarão movido pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Né? Não movido por emoções carnais, entendeu? Querendo impor suas vontades, né? Como a gente viu tantos falsos profetas aí, dizendo que dia 30, né? Ia ter um espírito de morte que ia matar uma quantidade de pessoas que estivessem na rua, que tivesse, sabe, que tinha que ungir as portas das casas, que se não ungisse um anjo da morte, que é isso, é profeta do caos, né? Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. A gente tem que ser aquele que leva a mensagem de esperança no momento que não há esperança. E dessa forma, o que eles estão levando? Morte. Exatamente. Eu tenho aqui alguns capítulos que eu vou ler. Primeiro, Ezequiel 13, diz assim, Ezequiel 13, versículo 3, diz assim: assim diz o Senhor, ai dos profetas insensatos que seguem o seu próprio espírito sem nada terem visto. São esses tipos de gente, né, esses tipos de pessoas que seguem seus próprios espíritos sem nada terem visto. Primeira de Reis, capítulo 22, versículo 21, diz assim: então o Espírito saiu, se apresentou diante do Senhor e disse: eu o
o enganarei. O Senhor perguntou, como? Ele respondeu, sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Ou seja, na realidade, essas pessoas estão sendo movidas por demônio. Elas estão profetizando, né, sendo usadas pelo demônio para fazer esse tipo de coisa, esse tipo de profecia, né, que a gente chama de profetada. A Bíblia também diz o seguinte, em 1 de João, no capítulo 4, diz assim, capítulo 4, versículo 1, amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. Outro termo grego aqui é profeteu. Profeteu que eu falei, que são aqueles que proclamam inspirações. Na realidade aqui eles estão proclamando inspirações do seu próprio eu, né? Na realidade, o que é que eles fazem? Eles querem colocar soberba para futuramente eles irem pregar nas igrejas com preços muito altos, né? Cobrando preços absurdos para ir pregar nas igrejas. É aqui o profeta vai revelar para você, e muita gente cai nisso. Na realidade, as pessoas têm um tal do síndrome do Estocolmo, ou seja, quanto mais elas sofrem, mais elas querem estar no sofrimento, ou seja, quanto mais a igreja fala de falsas doutrinas, ela quer estar ali. Você vê teologia da prosperidade, teologia do reteté, cai, né? Falsos profetas, profetados. Então as pessoas querem estar nesse meio, né? Devido à igreja estar fechada e eles não poderem mais, né, ficar dentro das igrejas, lotando a igreja e falando falsas profecias, enganando aí a muitos, agora eles vão para onde? Vão para a internet, para ver se eles conseguem esse destaque aí, porque eles não querem levar a palavra de Deus, não, eles querem levar engano, e nesse engano, né, eles querem também se autopromover como falsos hereges, porque homens e mulheres de Deus é que não são. E ainda pior, irmãos, é o que está acontecendo, esses vídeos estão correndo aí nos WhatsApps, né? E as pessoas compartilham isso. É o pior erro. Se você receber um vídeo desse, você imediatamente tem que apagar. Nem sequer nem ouvir o que tem a dizer. Porque a revelação, a verdadeira revelação está aqui, ó. Na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. Entendeu? E não você compartilhar esses vídeos. Quantas pessoas me enviaram esses dias vídeos dessas pessoas aí? Irmão, eu não abro para verificar. Eu não abro, porque eu sei que a revelação está onde? Está na palavra de Deus. E você tem que fazer o mesmo, é apagar imediatamente, não compartilhar isso, não leve isso à frente, porque você também vai ser aquele que está levando um erro para outras pessoas. Exatamente. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 3 e 4 diz assim, pois virá o tempo em que não suportará a sã doutrina. Qual é a sã doutrina? Os princípios neotestamentários. Pregar o evangelho de Cristo, o genuíno evangelho de Cristo. Aí diz assim, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, ou seja, pessoas que querem só pregar por dinheiro, ganhar dinheiro para poder pregar, né? Como se sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. É o que estamos vendo hoje. Pessoas se entregando a essas profetadas, né? E outras pessoas ouvindo, e muita gente colocando medo nas pessoas, né? E os princípios neotestamentários. E os princípios neotestamentários têm sido o quê? Desprezados. Eles têm desprezado a sã doutrina, né? O que é sã doutrina? Aquilo que é colocado, que foi criado debaixo do fundamento dos apóstolos e dos profetas, ou como eu disse, a palavra de Deus tem que ser suficiente para você, porque se ela não é suficiente para você, então você não conhece a Cristo. Se a palavra de Deus, se essa palavra aqui, que é a revelação final, Jesus, essa palavra aponta para Jesus de Gênesis e Apocalipse, se você não acha suficiente e vai buscar profetadas, vai buscar teologia da prosperidade, teologia do coach, reteté e cai, e não estuda, não lê a palavra, então você, querido, sinceramente, me desculpa, mas você está indo para o caminho do inferno. E se você não se arrepender, é para esse caminho que você vai. Exatamente, irmãos. Confia em Deus e tenha esperança. Esperança. O que não levou à morte total de Jó foi que dentro dele havia esperança.
que você tenha esperança dentro de você, que essa situação ela vai mudar, ela vai se reverter. Sei que é o fim dos tempos, está escrito na Bíblia, mas o que essas palavras que as pessoas têm aí profetizado é engano, tá? A verdadeira revelação está na palavra de Deus. E eu aqui quero deixar e parafrasear Lutero nas 5 solas, uma das 5 solas, que é sola escritura. A escritura, a palavra de Deus, ela tem que ser suficiente para você, querido. Desculpe a minha fala com rispidez, mas a gente tem que alertar os irmãos para que eles não caiam nisso, para que vocês acordem da síndrome de Estocolmo. O que é síndrome de Estocolmo, pastor? É aquela pessoa que estava no sofrimento, quando ela está no tempo de bonança, ela lembra do sofrimento e ela quer voltar ao sofrimento. Né? Sendo um conceito rápido da síndrome de Estocolmo, porque é um pouquinho mais complexo. Eu dei só uma analogia do que é. Então, queridos, abra os teus olhos. Abra os teus olhos. Acorda! Se você está na síndrome de Estocolmo espiritual, na síndrome de Estocolmo doutrinária, pede a Deus para abrir os teus olhos, porque o Senhor, Ele quer fazer muito mais com você. Ele quer te usar para você ser um propagador de boas novas, da doutrina, da sã doutrina, dos princípios neotestamentários. É isso que Deus quer na tua vida. Amém, queridos? Não deixa de seguir o canal, curtir as nossas páginas no Instagram e no blog, né, do Ide Pregar e Já. Exatamente. E agora nós estamos, aí vou deixar aí também na descrição o link da web rádio Batista IBCD, que também é a web rádio considerada a web rádio da família e uma das mais acessadas do Brasil. Então, queridos, vou deixar na descrição também aí o link da web rádio Batista e vocês podem estar ouvindo músicas cristãs de qualidade, tá bom? Queridos, muito obrigado, que Deus abençoe a todos e tchau, tchau.